Você provavelmente está se questionando quão necessário é de fato ler livros quando você empreende para ter algum tipo de resultado financeiro. Será que os livros eles são de fato necessários para começar a ganhar dinheiro na internet? Antes da gente começar o vídeo, então já deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. E bora lá. Antes de mais nada, acredito que muitas pessoas elas enxergam os livros como essa fórmula mágica para o enriquecimento, porque a gente percebe que muita gente hoje já escreveu, muita gente que teve resultado com a internet ou resultado financeiro empreendendo, já escreveu algum tipo de livro, seja uma biografia, seja algum tipo de livro focado em algum conteúdo específico. E o acesso a esse tipo de conteúdo, ele se torna muito mais fácil e muito mais barato do que qualquer tipo de curso, mentoria ou evento presencial que você venha adquirir, porque hoje você consegue comprar na Amazon, por exemplo, algum livro com conhecimento específico por, sei lá, 40, 50 reais. Então, por exemplo, se você quer aprender, por exemplo, o copywriting, fazer textos persuasivos, escrever melhor, melhorar a sua escrita, você consegue comprar aí 5, 6 livros na Amazon focados nesse assunto de vários especialistas diferentes por um preço muito mais baixo, que talvez nem atinja o valor de um curso de um desses especialistas. Então, a fórmula mágica que muita gente fala sobre isso é a questão do acesso fácil à informação. Você consegue muitas vezes aprender com uma pessoa que é muito boa naquilo, acessando um livro, né, por um preço irrisório ao conteúdo que tem ali. O segundo ponto, mas que eu vejo é um problema que normalmente a galera que está criando conteúdo sobre rotinas coloca sempre essa leitura de uma forma muito mais romantizada do que de fato é. E aí as pessoas que não estão sintonizadas com essa ideia, podemos dizer assim, elas acabam se sentindo mal ao assistir com tamanha facilidade a rotina daquele influenciador utilizando o livro como uma forma de acesso a esse tipo de conhecimento. E aí é onde talvez que começou um movimento onde muita gente acaba lendo mais por status, por criar conteúdo sobre leitura, né, fazer junto com o banho do gelo, junto com acordar às 5 horas da manhã e se filmar acordando. Isso acabou virando muito mais comum por status, por seguir aquela rotina que já é famosa e que todo mundo espera que você faça quando você cria conteúdo sobre rotina, e do que uma leitura por transformação, por simplesmente você buscar um tema específico, você criar o hábito da leitura, onde você começa a ler todos os dias e desenvolvendo, no meu caso, aprendendo a se comunicar melhor, expandindo o vocabulário, ou descobrindo alguma habilidade específica, né? Tem livros que, por exemplo, eu subestimei muito em começar a ler, e quando eu comecei, eu descobri uma habilidade muito boa, melhorei, por exemplo, sei lá, algum tipo de produtividade, gestão de tempo, coisa parecida, né? Então, normalmente a gente começa a ler por isso, mas se criou muito a romantização dessa leitura através desses vídeos de rotina. E em 2018, quando de fato eu comecei a implementar esse hábito da leitura, eu vi que era muito mais fácil a gente criar na síndrome do aprendizado, porque a gente basicamente fica com uma obesidade mental de conhecimento, começa a ficar seduzido pelos livros, começa a ler bastante e não coloca nada em prática, que é onde de fato não tem diferença nenhuma, não muda nada se você pegar esse tipo de livro de desenvolvimento pessoal, esse tipo de livro de aprendizado, se você não colocar nada em prática, de nada importa. E aí, como você tem uma leitura frequente, né, como você lê bastante, você acaba usando a leitura como uma forma de procrastinação, né, que você procrastina em colocar algo em prática porque você está lendo bastante, você está vivendo ocupado, e aí mas você não vive produtivo. E esse é um dos grandes motivos que, por exemplo, em 2018, 2019, nesses 2 anos consecutivos, eu li cerca de 50 livros. Foram muitos livros e, obviamente, eu não consigo colocar muita coisa em prática. Então, desde então, eu venho reduzindo bastante os livros que eu leio, mas eu costumo construir uma lista de leitura muito mais objetiva, e aí eu leio menos, mas consigo colocar muito mais coisas em prática. Então, eu também já fiz um vídeo dos livros que eu estou lendo esse ano, na minha lista de livros, e eu vou deixar aqui no card para quem quiser conferir mais tarde. Mas agora eu quero te dizer a parte talvez mais importante desse vídeo, que é quando de fato os livros eles mudam o teu jogo. E eu posso te dizer, quando eu comecei a descobrir os assuntos, quando eu descobri os livros de desenvolvimento pessoal, os bons livros de fato, eles me despertaram o hábito da leitura. Eu não tinha esse hábito da leitura, eu odiava ler basicamente, então isso de fato já mudou a minha maneira de enxergar a leitura, isso mudou de fato o acesso à informação para mim. Eu descobri muitas coisas no mundo da leitura que eu não tinha descoberto antes, e isso foi gerando um efeito em cadeia, basicamente, da forma que eu consumia conteúdo no YouTube, da forma que eu procurava os livros que eu comprava, e por aí vai. E aí, quando você também entra, de certa forma, nesse mundo, você acaba descobrindo alguns livros que eu chamo de livro alavanca, que são alguns livros que acabam despertando o seu interesse por algum tema específico, e quando você lê, você acaba buscando mais livros sobre aquele mesmo tema, né? São livros excepcionais, normalmente são livros até famosos, às vezes não, né? Mas muitas vezes os livros famosos que servem de livros alavanca são livros que a gente subestimou por muito tempo, por parecerem livros muito clichês, ou os livros simplesmente de autoajuda barata. E aí, visando descobrir os melhores livros, quando eu também precisei reduzir essa minha lista de leitura para colocar mais coisas em prática, eu faço um tipo de leitura dinâmica sempre que eu vou escolher algum tipo de livro. Então,
quando eu vou fazer uma compra digital, né, uma compra online via Amazon, por exemplo, eu acabo fazendo uma busca pelo tema, pelo livro, no YouTube ou até em algumas resenhas na internet. Mas, se eu tenho a oportunidade de passar em alguma livraria, eu acabo folheando o livro, olhando o sumário, olhando todos os capítulos para ver se de fato tem algum conteúdo interessante naquele livro, para não ficar somente, né, o que está prometido na capa. E agora eu quero compartilhar contigo 3 livros que de fato aí foram um game change, basicamente, uma grande virada de jogo para mim. São livros que me impactaram muito desde a época que eu comecei a ler e eu quero trazer para compartilhar com você. E o primeiro de todos que eu quero começar a falar aqui é onde eu comecei, foi o livro que deu o pontapé inicial, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Por mais que pareça clichê, é um livro bem conhecido, mas foi o livro de fato que me despertou o mundo dos livros de autoajuda, dos bons livros, e foi um livro, eu já sei toda a história sobre o livro de autoajuda e tal, mas a ideia é que o livro me despertou uma mente mais empreendedora, né? As possibilidades do que a gente podia alcançar, de fato, seguindo um caminho diferente do caminho tradicional. Então, esse livro ele foi um pontapé inicial que mudou muito a minha cabeça sobre, de fato, o que era empreender e as possibilidades. Eu acho que a grande transformação no dia a dia, na prática, foi que ele, de fato, me despertou o interesse pela leitura de uma forma que eu jamais imaginaria. E eu até tenho esses livros que eu vou indicar para você aqui na estante, aqui atrás, mas eu vou preferir não mexer aqui, mas os links desses livros vão estar aqui na descrição para você adquirir. O segundo livro que mais me impactou foi o Como se tornar um grande vendedor. É um livro que eu não recebi nenhuma indicação, eu simplesmente um dia estava numa feira de livros, eu identifiquei aquele livro e eu folhei algumas vezes ali, achei muito interessante e de fato quando eu li, na época eu ainda não tinha essa especialidade tão grande em vendas como eu tenho hoje, mas foi um livro que mudou muito a minha cabeça sobre a forma tradicional de vendas, sobre a mentalidade de um vendedor e todo esse conhecimento. Eu vi pouquíssima gente falando sobre esse livro, mas eu sei que ele já é um livro famoso, mas não é normalmente esses livros mais falados sobre o tema. Então eu vou deixar aqui como indicação, porque foi um livro de fato que mudou bastante e tá na minha memória. E o terceiro livro que eu quero deixar aqui como indicação seria A Única Coisa, porque esse livro foi, eu acho, o que me deixou com mais clareza de fato de como que a gente podia montar. Na época que eu tava de fato construindo ali a minha empresa, foi um livro que me deu muita clareza sobre como que a gente montava o nosso planejamento, as metas de médio e longo prazo. E foi um livro que me ajudou muito, a leitura dele é muito rápida, muito tranquila de ler, que é o livro Da Única Coisa. Vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo na descrição, para que você consiga já começar desse ponto de partida de uma forma muito mais rápida do que eu comecei, que foi mais ou menos fuçando, né, e procurando esses livros um a um. E assim, de forma resumida, eu quero trazer para você que está procurando a resposta sobre esse vídeo, que é, de fato, os livros eles ajudam, mas só se eles vierem acompanhados de uma ação específica. Porque o mais comum é que quando você começa a implementar esse tipo de hábito de começar a procurar por livros de desenvolvimento pessoal, é que você normalmente tende a ficar preso na leitura, em buscar novos livros, até aumentar a sua frequência de quantos livros você consegue ler por mês, mas normalmente não consegue colocar em prática muitas das coisas, porque acaba se tornando muito mais procrastinador do que de fato colocando em prática. E se você terminou esse vídeo hoje, por exemplo, sem anotar nenhuma coisa, sem nenhuma lembrança do que de fato foi falado aqui, talvez o problema não esteja nos livros. Mas eu quero te pedir para deixar aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito, nesses que a gente está falando, do livro sobre empreendimento, sobre empreender na internet, enfim. Deixa aqui nos comentários uma dica de livro favorito que você tem sobre esse tema e vamos trocar uma ideia sobre isso também aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.